Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você quer saber como curar o sentimento de rejeição? Então deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha te falado assim, tão direto. A rejeição dói, mas não só como um pensamento passageiro. Ela atinge o cérebro como uma dor física. E o pior é que essa dor emocional vira um padrão. Você começa a duvidar do seu valor, a achar que todo silêncio é desprezo, que toda ausência é abandono, e que você precisa ser melhor para ser aceito. Mas essa mentira não vem de Deus. Ela nasce da dor. E hoje, nós vamos desprogramar essa dor. A neurociência mostra que o cérebro pode ser renovado. A Bíblia afirma que você já foi escolhido antes mesmo de nascer. E o Espírito de Deus está pronto para ocupar o lugar que ficou vazio. Neste vídeo, você vai aprender como reprogramar sua mente com amor, e não com medo. Identificar as raízes emocionais da rejeição que você carrega desde a infância. Usar a palavra de Deus para restaurar sua identidade. E liberar perdão, até mesmo quando ninguém te pediu desculpa. Você não precisa mais viver tentando provar que merece ser amado, porque Deus já decidiu te amar, sem condições. E quando você entende isso, o que antes era dor, vira cura. O que antes era ferida, vira propósito. E o que antes era ausência, vira presença de Deus. Não é tarde para se curar. Não é tarde para se sentir inteiro. E hoje, pode ser o recomeço que sua alma tanto precisava. Então respire fundo e venha com o coração aberto, porque esse vídeo é um convite para você voltar para si mesmo. O que a rejeição gera no corpo e na mente? A rejeição não é apenas uma mágoa emocional. Ela é sentida no corpo, na alma, nos nervos. O cérebro interpreta a rejeição da mesma forma que interpreta uma queimadura, um corte, uma dor física real. Quando alguém te ignora, te despreza, te abandona, as mesmas áreas do cérebro ativadas pela dor física se acendem com força. O córtex somatosensorial, o giro do símbolo anterior, a amígdala, todos disparam sinais de alerta, como se dissessem: você não está seguro aqui. É por isso que, mesmo depois de anos, o som de uma voz dura, o olhar de desdém, ou até o silêncio de alguém importante, podem reacender feridas antigas, como se o tempo não tivesse passado. Esses impactos atingem o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções. E o que acontece? Você entra em modo de sobrevivência emocional. Você começa a ter medo de se expor, como se cada nova conexão fosse uma ameaça. Você levanta muros invisíveis, que impedem a dor de entrar, mas também bloqueiam o amor verdadeiro. Você se sabota antes que alguém te rejeite, ou se apega demais, com medo de ser deixado. A dor da rejeição não só fere, ela molda. Ela diz: não seja quem você é, ou será deixado de novo. Não confie em ninguém, ou vai se machucar. Seja útil, agradável, invisível, mas não seja vulnerável. E assim, a alma começa a desaparecer dentro do corpo. Mas aqui está a revelação mais libertadora. O que a dor programou pode ser reprogramado pelo amor. A ciência chama de neuroplasticidade. A fé chama de restauração da identidade. Seu cérebro pode aprender um novo caminho. Seu coração pode acreditar em um novo amor. Seu corpo pode relaxar em segurança verdadeira. E tudo começa quando você para de perguntar: por que não me quiseram? E começa a declarar: eu fui escolhido por Deus, e isso me basta. O que a Bíblia diz sobre cura da rejeição? Você já reparou como a rejeição pode deixar marcas que ninguém vê? É como uma cicatriz invisível na alma. Ela não sangra, mas afeta o modo como você se olha no espelho, como você se relaciona, como você ora, como você se sente diante de Deus.
E é exatamente por isso que a palavra precisa ser lembrada, não como uma teoria religiosa, mas como um remédio vivo para curar feridas reais. Deus nunca foi indiferente à dor da rejeição. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram deixadas de lado, ignoradas, descartadas. E mesmo assim, foram levantadas por Deus para viverem propósitos extraordinários. Davi, o mais novo da casa, foi esquecido até pelo pai. Mas Deus o viu no campo e o ungiu como rei. José, lançado numa cova pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, mas Deus o conduziu ao trono do Egito. Jesus, o Filho amado, foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus para ser o Salvador do mundo. Essas histórias não estão aí por acaso. Estão para lembrar você que o que os homens rejeitam, Deus escolhe para realizar o impossível. E em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo afirma com poder: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, você não está tentando conquistar um lugar no coração de Deus. Esse lugar já é seu. Antes do erro, antes da dor, antes da rejeição, você já era escolhido. Isso significa que você não precisa implorar por aprovação, não precisa mendigar amor, nem se moldar para caber onde nunca foi visto. Porque quem te criou já te validou. Essa escolha cura, porque silencia a voz da rejeição. Essa escolha restaura, porque resgata sua essência perdida na dor. Essa escolha liberta, porque devolve a você o direito de ser inteiro, sem máscaras. E talvez você nunca tenha escutado isso de alguém, mas Deus está dizendo agora: você é meu filho. Eu te quis. Eu te escolhi. E nada do que aconteceu muda isso. 4 passos espirituais para curar a rejeição. 1. Reconheça a ferida com compaixão, não com culpa. Você não precisa ser forte o tempo todo, e muito menos esconder as feridas só para parecer bem. A dor que não é reconhecida se repete, e aquilo que você evita sentir continua controlando silenciosamente suas escolhas. Não diga não foi nada quando por dentro sangrou. Não diga eu devia ser mais forte quando o que você precisava era colo. A cura não começa quando você se julga. A cura começa quando você se acolhe. Jesus chorou. Davi chorou. Jó rasgou as vestes. Expressar a dor não é fraqueza, é coragem de ser verdadeiro. E é na verdade, como diz João capítulo 8 versículo 32, que encontramos libertação. A verdade vos libertará. 2. Perdoe, mesmo que nunca tenha recebido um pedido de perdão. Talvez você esteja esperando por uma desculpa que nunca veio, ou por uma explicação que nunca será dada. Mas aqui está a verdade. Você não precisa carregar essa corrente por mais um dia. O perdão não é validar o que fizeram. Não é dizer foi certo. É apenas se libertar da prisão emocional onde o outro te deixou. O perdão é uma porta que só se abre por dentro. E mais, o perdão verdadeiro não depende do arrependimento do outro. Ele depende da decisão que você toma por si mesmo. Efésios, capítulo 4, versículo 32 diz: perdoem-se uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Você foi perdoado para perdoar. E quando perdoa, você quebra o ciclo da dor e recomeça a viver em paz. 3. Reescreva sua identidade com base na palavra, não na ferida. A rejeição quer te convencer que você não vale nada, mas a palavra de Deus te chama de escolhido, amado, herdeiro. Você pode ter ouvido por anos: você não é suficiente. Você é difícil de amar. Você não serve para isso. Mas hoje, é hora de trocar essas palavras por verdades eternas. Romanos, capítulo 12, versículo 2 nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a neurociência confirma: a repetição de verdades transforma o sistema nervoso. Ela constrói novos caminhos no cérebro, caminhos de cura. Então declare em voz alta, todos os dias: eu sou amado.
Eu sou escolhido. Eu sou filho de Deus. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Essas declarações não são frases vazias. Elas são sementes espirituais que restauram sua identidade. 4. Permita que Deus ocupe o lugar que ficou vazio. Toda rejeição cria um espaço interno, um buraco, uma ausência que às vezes você tenta preencher com pessoas, com desempenho, com distrações. Mas há dores que só a presença de Deus pode curar. E quando você entrega esse espaço para o Pai, Ele não apenas conforta, Ele transforma. Ele não apenas enxuga as lágrimas, Ele muda o significado da dor. Onde havia vazio, passa a existir propósito. Onde havia ausência, passa a existir presença real. Deus não desperdiça nenhuma dor que é entregue nas mãos dele. Salmo, capítulo 147, versículo 3 diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. O perigo de viver reagindo à rejeição. Existem dores que não gritam. Elas sussurram. Sussurram decisões silenciosas que moldam toda a sua vida. A rejeição é uma dessas dores. Quando você não cura, você não segue em frente. Você apenas passa a viver em função do trauma. Você reage ao invés de escolher. Toda escolha passa a ser uma defesa. Você busca evitar a dor, não construir plenitude. Você pensa: como eu posso não ser ferido de novo? Em vez de perguntar: o que me faz feliz? O que é verdadeiro para mim? E isso rouba a sua liberdade interior. Você tenta provar seu valor o tempo inteiro. A rejeição implanta uma mentira. Você só será amado se for perfeito. E essa mentira vira um vício em performance. Você trabalha demais, se doa demais, se explica demais, mas, por dentro, sente que nunca é suficiente. A ciência mostra que o cérebro rejeitado entra em estado de hipervigilância emocional. Você começa a ler rejeição até onde não existe, como forma de se proteger. Mas viver em alerta constante também te esgota. Você se molda para agradar e perde a própria forma. Você começa a viver para ser aceito e se esquece de quem realmente é. A neurociência chama isso de camadas adaptativas de personalidade. Máscaras emocionais que criamos para evitar dor. Mas a alma sente quando está aprisionada dentro de um personagem. Você diz sim com os lábios, mas não com o coração. Sorrir te cansa. Falar te assusta. Silenciar te machuca. E o pior, você acha que isso é normal. Você se afasta para não ser ferido, mas também impede de ser amado. Você ergue muros, se isola, finge não se importar. Mas o que você chama de liberdade é muitas vezes apenas medo disfarçado. Você não quer mais depender de ninguém, mas, no fundo, só queria ser acolhido sem ter que se provar. Essa distância não te protege, ela só prolonga a dor. Mas quando você decide curar, algo começa a mudar. Você deixa de reagir e passa a responder. Você deixa de se defender e começa a viver com verdade. Você volta a ser inteiro. Não precisa mais se dividir entre o que sente e o que mostra. Você se alinha. Você se integra. Você se pertence. Você ama sem medo. Porque agora você entende. O seu valor não depende da reação do outro. Você ama porque é livre. Porque está cheio. Porque Deus já preencheu o lugar onde faltava aceitação. Você se posiciona com clareza, sem precisar se esconder. Você fala a verdade em amor. Você diz o que sente com respeito. Você vive com leveza e autoridade. Você não precisa mais agradar para ser aceito. Você não precisa mais fugir para não se machucar. Você encontrou em Deus um lugar de pertencimento. E agora carrega esse lugar dentro de você. Coloque a mão sobre o peito. Respire profundamente. E permita-se sentir. Deus não quer apenas tocar a sua dor. Ele quer habitar no lugar que a dor ocupava. Feche os olhos. Sinta a presença dele.
e ore com alma. Senhor, cura em mim tudo o que a rejeição tentou destruir. Cura as memórias que ainda me paralisam. Cura os cenários que eu ainda revivo em silêncio. Cura o medo de não ser suficiente e o vazio que ficou onde deveria haver amor. Me ajuda a lembrar quem eu sou em Ti. Não quem o trauma tentou me transformar. Não quem o abandono me convenceu que eu era. Mas quem o Teu olhar de Pai sempre soube que eu sou. Eu não sou a dor que senti. Eu sou a escolha que o Senhor fez. Fui escolhido antes que me comparassem. Fui amado antes que me desprezassem. Fui chamado antes mesmo que o mundo me visse. Eu libero o perdão. Eu escolho soltar as correntes emocionais que me prendem ao passado. Solto os rostos, as vozes, os gestos que machucaram e entrego tudo ao Teu cuidado. Porque perdoar não é esquecer. É parar de carregar o que me impede de caminhar. Eu renuncio às mentiras. As que disseram que eu era pouco. As que me fizeram implorar por aceitação. As que me ensinaram a me esconder para não ser ferido. Hoje eu rejeito essas mentiras e aceito a verdade do Teu amor. E eu recebo a verdade do Teu amor. Um amor que não muda com o meu desempenho. Um amor que não abandona, não falha, não expira. Um amor que cura até o que eu não sei nomear. Silencie agora e apenas sinta. Você não está mais sozinho. A presença que te escolheu está agora curando o lugar que a dor habitava. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais implorar amor. Você pertence. Você é suficiente. Você é escolhido. A cura do sentimento de rejeição não começa quando o outro te aceita. Ela começa quando você para de buscar validação nos lugares que te feriram e volta o olhar para aquele que nunca deixou de te amar. Você não precisa mais se explicar para ser aceito, nem se transformar para caber, nem calar suas dores para agradar, porque Deus não te amou pela sua performance. Ele te escolheu quando ninguém te via, te separou quando outros te afastaram, te chamou quando outros te esqueceram. A rejeição te ensinou a se esconder, mas hoje o amor de Deus está te ensinando a voltar. Voltar para si, voltar para a sua verdade, voltar para o colo que não exige perfeição, só entrega. Quando você entende que foi escolhido por Deus, não importa mais quem te rejeitou. Declare sua decisão hoje. Comente aqui com fé, como quem escreve uma nova história. Hoje eu decido me curar, porque Deus já me escolheu. Não é só um comentário. É uma chave espiritual que abre as portas da restauração. Continue sua jornada de cura. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e receba, a cada vídeo, mais luz para o seu caminho. Aqui, cada palavra é uma semente de vida. Cada reflexão é um abraço na alma. E cada ensinamento é um passo rumo à liberdade interior. Não pare aqui. Se ainda não viu o vídeo anterior, volte e assista. Sentimento de rejeição. Quando você não se sente escolhido. Porque a cura começa com consciência, mas se concretiza com fé. E quando o amor de Deus ocupa o lugar da dor, a alma finalmente encontra descanso. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça, sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.